Boa noite. São 19h39 no horário de Brasília. Estamos iniciando o nosso culto do Evangelho no Lar da Redenção. Junto com vocês, convidamos a todos, independente de credo, não é? De que religião você abraça, que você venha estudar o Evangelho de Jesus. Venha fazer esse culto do Evangelho, porque a cada dia nós estamos cada vez mais buscando essa unificação com os ensinamentos de Jesus, para o nosso próprio benefício, para a nossa própria ascensão, para o nosso próprio bem-estar. Então, meus queridos, vamos firmes e fortes continuar com o nosso Evangelho todos os domingos, das 19h30 ou um pouquinho atrasado hoje, né? Mas estamos firmes. Ia ter uma reunião lá hoje extraordinária, mas aí a gente já combinou para um outro momento. Então, nós estamos aqui para lembrar, cada vez mais ficar mais vivo dentro de nós, os ensinamentos de Jesus. Trazer para nosso lar não só uma proteção espiritual, não só a presença dos espíritos, porque nós estamos a cada dia vinculado, né, por vidas passadas. Antes de reencarnar, né, nós nos vinculamos com alguns espíritos em nome de Jesus para fazer algumas tarefas, né, para cumprir com as nossas atividades aqui, né, durante esse período da passagem na Terra, mas também para nós nos equilibrarmos, equilibrar a nossa glândula pineal, nos alinhar com uma vibração mais elevada. Hoje nós postamos sobre um vídeo que eu achei maravilhoso. A gente, quando observa alguns vídeos assim que nos chama a atenção, nós precisamos cada vez mais divulgar esses vídeos. Nós não podemos guardar para nós. Ai, que lindo, você se emociona, mas você tem que divulgar. Por quê? Porque são vídeos que vai fazer com que você vá refletindo a sua vida. Você vai... começa a dar um insight, né? Como diz assim, começa a dar um estalo, né? E aí você diz, puxa, mas não era que eu fazia diferente, mas a partir de agora eu vou fazer desse outro jeito. E aí você mergulha em cima daquela mensagem. E hoje foi sobre essa quinta dimensão, gente, que nós achamos belíssimo esse vídeo. E nós queríamos passar para vocês, porque nós precisamos nos exercitar a cada dia, principalmente nesse momento do processo mais intensificado da transição planetária, essa harmonização interior. É nós elevarmos esse nível, né, vibracional para as esferas mais superiores. Precisamos entrar nessa quinta dimensão, que é você. Eu coloquei aí algumas coisas para a gente analisar esse vídeo, né, que nós baixamos e nós divulgamos. Então, nós precisamos estar atentos com esse mau humor que nós temos às vezes, essa mudança, né, de sentimento, de pensamento tão rápido, essa sensibilidade que nós temos que nos prestar bem atenção, prestar atenção mais a nós do que nos outros. Não é isso, gente? Porque o ocidental, ele se preocupa muito em prestar atenção, não é, no estereótipo de alguém, não é isso? Naquilo que o outro está fazendo, porque nós fomos educados assim. Não é? A mídia televisiva, né, nos ensina assim, o próprio Instagram, o próprio o Facebook, todos os contatos que nós temos, né, multimídia, vai nos trazendo esse enfoque de nós estarmos olhando sempre para o outro e esquecendo de nós. Nós temos sempre essa habilidade, esse vício, podemos dizer, social, e trazemos para um vício internalizado, um vício emocional, de nós estarmos sempre trazendo para o externo as nossas necessidades. E aí aquilo que eu tenho necessidade maior,
das minhas dificuldades, aquilo que eu também necessito cada vez mais, eu preciso de me autoafirmar. Então eu tiro as pessoas, né, aquelas imagens, né, aqueles enfoques tão belos como referencial para mim. Então sempre o outro é um referencial para mim. Não é? Se o outro usa um celular da moda, eu também quero ter, né? Uma roupa diferenciada, eu também quero ter, uma caneta diferenciada. Então isso vai me estimulando a cada dia para que eu possa estar tendo o outro como referencial e esquecendo que o nosso referencial é Jesus, meus irmãos. Então ficamos muito distante do referencial que é o mais importante, é o modelo que nós devemos seguir. Então nós devemos ter, mas não viver em função desse ter. Esse ter que, se você não comprar, se você não entrar no lugar que esteja igual àquelas pessoas, você se sente mal, você se sente para baixo. Então existe muito assim, dentro de nós, né, muito forte esse lado ocidental, que é muito objetal. E é preciso nós nos espiritualizarmos mais para entrarmos nessa quinta dimensão. Porque essa quinta dimensão é isso. É você olhar mais para o seu interior, é você valorizar mais a sua própria espiritualização, é você visualizar mais aqueles lazeres mais saudáveis, alimentação mais saudável, alimentar o espírito, não só o corpo. Então são referenciais que nós temos que buscar, não como o outro como modelo, porque o outro é extensão minha, mas não modelo. O modelo de vida é Jesus, mas o outro é extensão para que eu possa me relacionar, para que eu possa trocar as ideias, para que eu possa interagir no processo de ensino-aprendizagem, porque a gente aprende com o outro, mas não copiar o outro, mas copiar o modelo maior que é Jesus, não é isso, gente? Então vamos começar o nosso evangelho no lar. Hoje nós caímos para nós um capítulo belíssimo, né, do evangelho. Todo mundo apóstolo, né, com o evangelho. Sempre digo que esse para mim é um dos melhores, assim, a tradução de Guilherme Ribeiro. Eu gosto demais dessa tradução. Tem várias, mas essa tradução para mim é mais facilitadora no processo de aprendizado. É um processo mais didático na minha concepção, para mim, Edna. Não que as outras traduções não são boas, lógico, porque são sinônimos, são palavras sinônimos. Mas essa daqui, não é, do Guilherme Ribeiro, toda a codificação, eu gosto muito, gente, porque tem uma linguagem mais didática no sentido de você, para mim foi mais fácil o aprendizado. Então o que eu gostaria, antes de começar o evangelho, é pedir a vocês para que coloque as águas sobre a cabeceira ou sobre a mesa. Pode ser uma garrafa de água, pode ser um copo d'água, pode ser uns 3 garrafas. O meu, deixa eu ver quantas tem. 4 garrafas, gente, para vocês verem, né? Eu ainda levo para o centro nas segundas e nas quartas, que são os dias que fluidificam as águas presenciais. E eu fluidifico também, né? Aqui no culto do Evangelho no Lar. Aqui, não é, quando nós estamos em conjunto, uníssono, fazendo o nosso evangelho maravilhoso, que é o alimento do Espírito, meus irmãos. Então, nós abrimos hoje a esmo, porque a gente aqui não está fazendo sistematizado, né? Nos centros é sistematizado no centro, mas aqui nós abrimos porque sempre cai alguma lição que nós estamos precisando, não é isso, gente? Aí caiu a parábola do festim de bodas. É uma parábola que é um leque, tá certo, de informações. E muitas pessoas, quando adentram nessa parábola, elas ficam muito impressionadas, porque elas dizem, mas meu Deus, Jesus dizendo isso, como é que pode, né? Então, assim, Jesus, como era um sábio, né? E ele falava por parábolas, e a gente vai explicar alguma coisa sobre parábolas. E, assim, isso tudo ele trazia no momento, porque um pedagogo, né, principalmente na cultura naquela época, né, nos orientais, era mais oriental do que ocidental, para não dizer todos. Então, ele tinha que usar de uma didática que pudesse atingir, né, a essência de cada um. E ele usava os exemplos
do momento, não é? Isso é um fantástico. Ele podia usar várias didáticas, ele tinha um conhecimento grande, né? Aliás, ele tem um conhecimento vasto, é um grande mestre, e assim, a didática que ele usou foi assim muito, muito importante para que nós possamos deixar aquela coisa do teórico, né, da letra, e buscar ampliar a nossa mente, buscar assim expandir para compreender com mais sutileza aquilo que Jesus queria passar para nós. Então Kardec vem e vem nos ajudar a compreender os ensinamentos de Jesus, porque Kardec ele faz uma interpretação maravilhosa com a equipe toda de verdade, não é isso, gente? Pois é, o capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos escolhidos, que é a parábola do festim de bodas, certo, gente? Parábola do festim de bodas, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos. Então, vou chamar a nossa querida Cláudia, que hoje ela ficou também de participar conosco, para compartilhar desse banquete espiritual, né, gente? Vamos lá, Claudinha. Do Lar da Redenção. Olá. Olá, meu amor. Seja bem-vinda, né? Quase que a gente hoje tinha essa reunião, estava já marcado, mas aí a diretoria, né, a gente pôde resolver alguma coisa mais rápido, né, hoje, e deixar para a próxima semana, não foi isso, Claudinha? Para a gente resolver, que é o grupo dos estudos, gente, maravilhoso, o grupo de estudo da mediunidade, e que a gente realmente, nós estamos muito felizes por estarmos com vocês nesta noite maravilhosa desse festim de bodas, podemos dizer assim, né, gente? É verdade. Não como antigamente, né, como Jesus ali aqui, né, nos mostrou, mas podemos dizer que para nós, na nossa condição, estarmos aqui hoje à noite é um banquete realmente espiritual para nós. Então, eu vou passar a palavra à Cláudia para ela fazer a prece inicial do nosso Evangelho. Todas as vezes que a gente faz o Evangelho, gente, um culto do Evangelho no nosso lar, a gente tem que fazer uma introdução para harmonizar a mente, para, às vezes, a pessoa acabou de tomar um café, acabou de assistir alguma coisa na televisão, não é? Ou então falou com alguém no telefone, ou chegou assim rápido de um trabalho. E aí, para harmonizar o ambiente, harmonizar, não é, o seu emocional, o seu sentimento, o seu pensamento, você entrar em sintonia com a quinta dimensão, né? Vamos falar assim. Então, aí a gente lê um livro de preparação, não é? Um livro de orientação, um livro de uma mensagem, ou você faz uma introdução. Você fala alguma coisa, como a gente falou hoje, sobre a luz da doutrina do Evangelho de Jesus, que não deixa de ser uma mensagem de preparação para nós começarmos o nosso Evangelho. Tá certo, gente? Então, vamos passar a nossa querida Cláudia para ela fazer a prece maravilhosa de início do nosso Evangelho no Lar da Redenção. E não sei o que houve, acabou a transmissão. Acho que foi o seu, não o meu, não. Gente, vocês estão me vendo? Deixa eu ver aqui, Claudinha. Claudinha. Claudinha, agora. Oi, cheguei. Eu não sei o que houve, tinha acabado a transmissão. Não, vamos fazer. Mas vamos em frente. Orar pelos nossos entes queridos, né? Pelos amigos espirituais que nos ajudam, que estão ajudando a cada família na noite de hoje, onde muitos nossos entes queridos estão em hospitais, às vezes fazendo uma intervenção cirúrgica, às vezes internados, né, gente? Mas é um momento passageiro, às vezes desencarnou, não é isso, um ente querido, que a gente possa vitalizá-lo, não é? Uma vibração linda, maravilhosa com aquele que nós amamos muito, seja dos laços espirituais, seja dos laços materiais, mas mesmo quando é um ente querido dos vínculos materiais,
passa a ser dos vínculos espirituais. Porque o processo, não é? O objetivo e o processo reencarnatório, o objetivo desse processo é o amor. O amor universal, gente. Então, queira ou não, todos nós somos da família espiritual. Não é isso? Se a gente for olhar direitinho, nós vamos verificar que nós somos da família espiritual. Nós não somos só da família dos vínculos materiais. Porque mesmo aqueles que são meio estranhos, né? A gente não tem aquela não fica à vontade, né, para falar, não abre o coração, às vezes a gente fica com o pé atrás, né? Às vezes tem gente que diz assim, Lélia, eu não suporto fulano. Não diga isso, não. Não diga que não suporta, porque quanto mais você diz que não suporta, mais a barreira vai aumentando dessa dificuldade de você interagir, de você compartilhar. Pois é, minhas amadas irmãs. Olha aí, a Lana dizendo assim. E eu mando um beijo para a Lana, um beijo para todo mundo. Uma noite linda com esse evangelho maravilhoso. Vamos lá, querida, fazer a oração inicial. Senhor Jesus, mais uma vez, genuflexos a teus pés, a agradecer por tudo, seja o que for. Por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando o teu evangelho, dividindo essa bênção nesse banquete espiritual. Obrigada, meu Deus, por teres colocado esse guia divino e maravilhoso que é Jesus em nossas vidas. Obrigada, Jesus, por ter nos dado esse evangelho, roteiro de vida para nos equilibrar, nos manter e nos fortalecer a cada dia que passa. Rogamos a ti, irmão amado, por todos os nossos amados irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que retornaram recentemente à pátria espiritual. Fortalece-os, Senhor, pois ainda podem estar perturbados, desorientados, perdidos. E nós aqui que estamos, a saudade apertando, rogamos a ti, Senhor, fortalece-nos, consola-nos e ampara-nos. Que a tua luz se faça presente em cada canto e recanto, e assim, todos unidos em um só pensamento, a agradecer a ti e a louvar e a pedir por todos os sofrimentos. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Vamos agora ler o nosso... A gente vai lendo e vai tentando explicar um pouco, né, durante a leitura para a gente ir assimilando, né? Então, antes de começar a leitura, a gente pode analisar o seguinte, que Jesus, ele realmente foi o escolhido, né, por Deus como governador do nosso planeta. Então, ele teve a incumbência de passar todos os ensinamentos, né? E, como eu falei, ele poderia implantar várias didáticas pedagógicas. No entanto, ele usou uma pedagogia assim, mais facilitadora possível. Porque tem lições, quando uma pessoa é um mestre, não um professor, porque mestre é mais do que professor, mas todo professor, ele não dá uma aula para que os alunos, o corpo docente, aliás, o corpo discente, eles não fiquem sem compreender. Eles querem que compreendam. Todos os professores, quando falam para os alunos, eles falam querendo que o aluno ele entenda aquilo que ele falou. Então, cada professor, né, quanto mais ele vai crescendo nessa área educacional, mais ele vai tornando-se um mestre, quando ele vai criando, né, técnicas, dinâmicas, formas didáticas para facilitar o processo de aprendizagem ou de ensino-aprendizagem. Porque todo professor, quando ele vai dar uma aula, ele também está aprendendo, porque quando ele prepara uma aula, ele aprende, quando ele está interagindo, ele aprende com o aluno, porque o aluno ele pergunta. Então, existe nesse tema, vamos dizer que é um tema que ele tinha que falar naquele momento, e dentro desse tema tinha ali orientações, lições que eram básicas, que são básicas, que eu posso criar várias alternativas, mas aquele viés, aquela essência eu tenho que passar para o aluno.
Então, essa essência, ele escolhia o que estava no momento, ele fazia, olha a sabedoria de Jesus, ele fazia uma analogia entre o que ele queria passar para facilitar a forma mais sábia possível e deixar um marco e não tornar-se uma didática ultrapassada. Então, o verdadeiro mestre, né, ele que há mais de 2000 anos atrás já vinha com esse cabedal. Isso é típico de um espírito, de uma sabedoria em alto grau, não é isso? Então, ele tinha que fazer isso. Outra coisa, quando fala na semente, né, porque tem muitas parábolas que falam em semente, o que é semente? A semente é a questão do ensinamento, né, que ele tinha que deixar. E onde é que é implantada essa semente? No coração de cada ser humano, porque a terra é dentro de mim. Então, a gente pode fazer uma analogia assim, né? Já é uma forma didática, viu, gente? Aí eu posso, assim, uma melancia, uma fruta, melancia, né? Eu posso ali, muito difícil, mas se eu disser a vocês, meus alunos, né? Vamos dizer que eu professor e aluno, eu quero que vocês contem quantas sementes tem dentro dessa melancia. Vai ser difícil, mas a gente consegue, não consegue, gente? Vai sujar as mãos, mas vai lá, 1, 2, 3, 4. Agora, a gente não pode contar quantas frutas tem dentro dessa semente. Não é isso, gente? Porque é justamente a essência de Jesus. É essa menina dos olhos de ouro que a gente diz que todo ensino tem um ponto-chave. Então, o que ele tinha que passar era justamente nesse terreno que era implantada a semente, mas quantos frutos vai dar aquela semente vai depender do terreno, vai depender do coração que está sendo implantado, porque o terreno é o coração de cada um de nós. Então, tem corações de vários tipos. Então, eu já estou falando aqui da túnica nupcial, gente. Quando a gente fala da semente, a gente faz um paralelo com a túnica, mas a gente vai chegar lá, tá certo? Porque cada pessoa tem a sua túnica nupcial, tem a sua produção da semente, não é isso? Então, a gente volta aqui, a gente vai começar a ler e vai começar a interpretar de uma forma bem facilitadora, que é a parábola do festim de bodas. A história fala, né, de um reino, tá certo, dos céus, né? O reino dos céus se assemelha a um rei, veja, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então, aqui a gente já para e a gente já analisa por que é que Jesus compara o reino de Deus a um festim de casamento. Porque o festim de bodas é um festim de casamento, gente. Por que é? A gente já vai começando aqui a analisar. O festim de casamento naquela época, um casamento era o que até hoje é, mas era muito forte, como hoje ainda, né, se a gente for analisar, o significado do casamento é confiabilidade, união, né, amor, fortaleza, respeito, não é isso? Entre um e outro. Então, era esse casamento. Quando ele assemelha o reino de Deus a uma festa de casamento, um festim de bodas, é o quê? É a minha ligação com a divindade. É a minha ligação com Deus. Quanto mais eu confio nessa ligação, quanto mais eu preservo, quanto mais eu respeito, quanto mais eu tenho fé, quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu louvo a Deus, não é isso? Quanto mais eu procuro seguir os ensinamentos de Deus que estão instalados na minha consciência, por isso que essa ligação é um casamento, não é? E o casamento antigamente eram 7 dias. Hoje, para nós fazermos um casamento, né, 4 horas, nós vamos ter uma grande despesa, não é isso? Você colocar ali, convidar, tá certo? Os seus convidados assim, mais íntimos. Então, você gasta muito. Imagina 7 dias. Então, era ali um laço muito forte. Ali, Jesus, ele, no primeira aparição dele, do primeiro ensinamento propriamente dito ali, de uma transformação no momento, foi o casamento, a bodas de Canaã, que ele transformou a água em vinho e que Pedro, na Boa Nova, ele foi censurar
Jesus, por que é que ele tinha transformado a água em vinho, que ele estava estimulando as pessoas a tomarem bebidas alcoólicas. E ele diz que o céu, né, a boda ali, o que é que nós não fazemos, nós não devemos fazer para fazer a alegria no coração de um semelhante. Na Boa Nova, nós aprendemos. Então, assim, nós devemos fazer tudo que vem em nosso alcance para o bem, para fazer com que o nosso próximo ele sinta um bem-estar, uma alegria de viver. Então, o que ele fez ali foi unificar, foi mostrar, fortalecer mais essa união e trazer a alegria entre os homens, entre as pessoas. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Implantar o amor, implantar a essência dos ensinamentos divinos. Então, assim, quando ele fala que o reino se assemelha a uma festim de bodas, então a gente já vai compreendendo que o casamento é algo muito sagrado. É um vínculo que nós estamos fazendo ali entre os laços espirituais. É a base da evolução do mundo. A família é a base da educação. São os vínculos que nós devemos reconstruir e tornar a construir, porque às vezes são pendências do passado. Então, a gente lembra também das 10 virgens, né? Que naquele dia eu falei, 10 viúvas, meu Deus, 10 virgens. As 10 virgens, o que elas queriam? Se casarem. Elas estavam esperando o momento de conhecer os seus noivos, de entrarem para se casar, para formar um vínculo, né? No casamento. Só que só quem conseguiram entrar foram 5. As outras 5 não. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para esse casamento. O preparo, o que era que faltava? Elas eram para cada uma levarem as lamparinas e só levaram 5. As outras esqueceram. E aí disseram, meu Deus, como é que eu vou passar a noite em vigília? Então, nós vamos voltar para pegar as lamparinas. Só que quando elas chegaram, a porta já estava fechada. Porque existe tudo na vida, tem disciplina, gente. E quanto mais a evolução dos espíritos, mais eles trabalham com disciplina. Não é assim a hora que eu quero, não é? Amanhã eu vou, depois da manhã eu vou. E aí passa as oportunidades. Nós temos que ter disciplina e zelo. Então, a gente observa que esse festim, ele tem um significado grande. E aí ele mandou convidar, tá certo? Aqueles irmãos, né, os mais próximos, observa, né, os servos, mandou os servos chamar, olha, para as bodas os que tinham sido convidados, aqueles que eram os primeiros convidados, que aqui fala que foram os hebreus. Mas vamos trazer para a gente, né? Vamos trazer para a gente. Você vai ser convidada a trabalhar na casa espírita tal, vamos dizer, no lar da redenção, a participar, não é por acaso. Então, nós somos os primeiros convidados. Mas aí a gente começa a dizer, não quero ir hoje não. Hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou fazer a consulta. Hoje eu não vou trabalhar, né? Um trabalhador. Deixa para lá, eu já fui tanto, já trabalhei tanto, né? Agora eu quero descansar, né? Então, assim, são os primeiros convidados. Eu dei um exemplo, assim, muito... Né? Minha didática não é igual a de Cristo, né? Mas um exemplo que a gente dá é que os primeiros, quando a gente tem uma oportunidade, a gente não pode jogar fora, gente. A oportunidade é que você quer participar, quero. Meu Deus, como é que eu vou participar? Se eu leio e não compreendo, se eu pedi para falar, a primeira vez que me chamaram para falar, eu era tinha muita vergonha de falar em público, e eu era do grupo da juventude, a gente estava estudando o ESD, o estudo sistematizado da doutrina, e aí eu tinha que falar sobre a vida de Santo Agostinho. E eu disse, meu Deus do céu, eu já li esse livro, já reli, mas não tem jeito. Eu vou falar, e comecei a ficar corada, né, na hora, não saiu quase nada, eu botei para chorar. Né? Mas aí eu pedi a minha evangelizadora na época, que era a condutora do ensino, eu disse, olha, na próxima eu posso, eu chorei, eu não dei aula direito, eu não passei, mas eu pedi para a próxima aula eu falar. E aí deu certo, gente, na próxima. Eu decorei um bocado de coisa. Entendeu? Eu entrei numa aula, numa história. E aí eu comecei a mentalizar, né, a história de Santo Agostinho.
e terminou assim, eu conseguindo, gente. Então, a gente não pode, porque quando o primeiro foi convidado, quando nós fomos convidados a um festim, a um trabalho, a gente não pode dizer não. A gente tem que dizer sim, mas a gente tem que dizer assim, eu vou como aprendiz, porque eu ainda estou na fase de aprendizado, mas eu vou. Então, esse é o primeiro passo, né? Você já supera muito bem, Dani, minha sobrinha, coisa linda. Então, você já supera. E aí, olha, e chegando aí, o que aconteceu, gente? Aí você fica boquiaberto, né? Nessa passagem aqui. Chama, né? E estes, porém, recusam ir. Não quero. Olha aí. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde a bodas. Deus aprontou tudo. Mandou Jesus, né? Mandou primeiro os profetas, mandou os hebreus, mandou, não é isso? O primeiro mandamento, né? O segundo mandamento, tá certo? O terceiro mandamento da doutrina espírita, o primeiro Moisés, Jesus, o terceiro. Então, gente, ele preparou tudo, todo o banquete. E nós ainda recusarmos. Né? O que foi que fizeram a Jesus? E o que é que a gente faz às vezes? A gente diz, meu Deus, eu não faria isso de jeito nenhum. Mas a gente às vezes faz com as palavras. A gente machuca o próximo com as palavras. A gente ridiculariza. A gente não respeita o meu próximo que tem determinadas dificuldades que eu, nessa atual encarnação, eu não tenho. Mas eu posso na próxima vir a ter. E eu vou gostar que alguém me respeite. Então, matar alguém não é matar com um instrumento cortante, não é matar com pedradas, não é matar com chicotes, não é matar com a lança, não é matar com a arma, mas é matar com a linguagem verbal, é matar com a indiferença, é matar com desdém, é matar fazendo o outro de objeto, de escravo. Você está matando todos os dias. E aí vamos continuar. Olha, gente, como é bom, né, interpretar. O rei, aí ele vai, que ele disse que preparou tudo. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo. Ah, eu não vou nada, eu vou descansar hoje é final de semana, dia de domingo. Estou brincando, gente, mas vamos dar um exemplo. É exemplo, né? É didática, olha aí. É dia de domingo, eu vou assistir o jogo, não é isso? Eu vou fazer evangelho, nada. Meu evangelho é 10 horas da noite, aí quando chega a 10 você esquece. Né? Aí quando chega... Entendeu, gente? Né? Palavras ofensivas que machucam. Perfeito, Silvinha. Então, gente, a gente às vezes eu não vou porque eu vou para casa de campo, olha aí. O outro disse, não vou porque eu estou resolvendo alguns negócios. Olha aqui o que disseram. E os outros pegaram os servos e os mataram. Ainda tem gente que faz isso. Né? Olha aí, ainda mataram, veja o instinto ainda da animalidade, não é? Desse cérebro arcaico que eu ainda tenho armazenado dentro de mim e que foi criado para eu me proteger, porque o primeiro piso, quando a gente estudou no Mundo Maior, no André Luiz, nós estudamos com o André Luiz que nós temos divididos no nosso processo mental a divisão do processo do primeiro piso, que é o inconsciente, do segundo piso, que é o consciente, e do terceiro piso, que é superconsciente ou consciente puro, né? Como diz assim os grandes, ou o córtex, né? o córtex cerebral, né? o pré-frontal, tá certo? Tem várias nomenclaturas, mas aí a gente vai dizer, esse instinto ainda está no primeiro piso. Mas, Edna, eu tenho que eliminar esse instinto. Não. Esse lado que está no inconsciente não é para você deixar e acabar limpar, não. É para você usar no processo de defesa, de você defender a doutrina. Não, a doutrina não ensina isso, meu irmão. A doutrina ensina isso. Assim, Chico Xavier, ele defendia a doutrina. Ele defendia, ele não deixava as pessoas interpretarem de uma forma errada, de trabalhar não sei quantos anos numa casa espírita, e quando vai implantar outra, faz completamente diferente a estrutura, e ainda se diz espírita cristã, não é? Então, é preciso que você tenha
lado instintivo, mas aperfeiçoado. Mas não para você usar para o mal, mas você usa porque ainda aquele homem arcaico, aquele cérebro reptiliano, tá certo? De você matar, caçar, ainda ter aquele animal, ainda existe dentro de mim. Por isso que a irmã Vaca, observa aí Gandhi, né? Irmã Vaca, irmão Sol, olha aí Francisco de Assis, tá certo? Irmão Sol, irmão Lua, todos nós somos irmãos, porque esse instinto, ele passa a ser estudado, educado. E aí você passa para o consciente, porque é o consciente que ajuda o inconsciente, que está aqui no primeiro andar. Eu vou trabalhando o lado luz meu todos os dias e eu vou educando esse instinto e não eliminando, para que os dois uníssonos organizados, né, sendo biwane, sendo um, né, tá certo? Uno. E o que é que acontece? Você vai agora transmitir para o cérebro do novo milênio, que era essa quinta dimensão. E você aí só emitir amor, não é só ver o lado luz das pessoas. Então, trazendo aqui, mandaram matar. Aliás, eles mataram esses servos, porque ainda tinha esse lado, gente. Qualquer coisa, manda matar isso aí, se livra logo disso, bota para fora e assina, gente. Procura saber primeiro o que foi que aconteceu. Você não tem que usar do primeiro impulso logo, né? A não ser para se defender, defender da chuva, defender dos raios, né? Defender dos trovões, defender das coisas da natureza, de algumas coisas que eu preciso. Eu não posso andar de madrugada sozinha, eu tenho que me autodefender. Então, aí vai. Vamos continuar aqui. Então, sabendo disso, o rei se tomou de cólera. Aí, veja só. Meu Deus, que contradição, né? Se tomar de cólera, mas vamos lá. A justiça divina. Sim. E mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Meu Deus, aí pronto, aí é que você fica sem saber compreender uma situação dessa. Então, observa, gente, vamos analisar. Quando André Luiz chegou, desencarnou, não é? Vamos ver, vamos para o nosso lá, o primeiro livrinho, e Clarência, foi o primeiro-ministro que entrou em contato com ele, que foi resgatar ele nas zonas umbralinas. Ele foi com a túnica, tá certo? Horrível, escura. Ele não estava com a túnica nupcial. Ele não podia entrar no banquete, né? Veja. Mas aqui eu já estou querendo começar daqui, porque o que foi que ele fez? Ele amarrou os pés, porque aqui está dizendo, no final, que a gente vai dizer. Atou as mãos e os pés e jogou. Então, assim, o que foi que ele fez? Ele disse assim, não, agora aqui você não vai fazer o que você quer, não. Porque quem você era? Era médico, mas aqui você não é médico, não. Quem é você? Eu sou um médico. Não, você não é médico. Aí colocou ele para ele varrer o chão, para ele cuidar dos doentes na câmara de retenção. Não é isso? Olha aí. Ele queimou o lado negativo dele. Ele disse, não, agora você não vai mais, não. Veja, ele matou esse lado. Porque ele era o homem do mundo. Olha, gente, é isso que a gente tem que interpretar. Ele era o homem do mundo, ele chegou sem túnica, sem nada, aquela coisa rota, suja. Vamos continuar. E o festim de bodas está inteiramente preparado, ainda está. E agora vamos fazer o quê? Vamos chamar, né? Eles não eram dignos, tá certo? Então vai até as encruzilhadas e chamou os servos de todos que estão nas ruas, tragam, né? Seja bom, seja ruim, seja quem for, você traz, porque chega a hora de desencarnar, não quer saber se você é bom, se é ruim, vai todo mundo, desencarna, e você vai para onde você é atraído mentalmente. Não é Deus que vai levar você para o inferno, porque não existe nem para o purgatório, nem para o céu, para ficar definitivo, não, você vai para onde você vibra, aquela mesma sintonia, você vai ser atraído pelos afins, porque não são os opostos que atraem, são os afins que são atraídos. Porque nós nos aproximamos daquelas criaturas que nós admiramos. E essa admiração é o que eu tenho dentro de mim. Não é o mecanismo de projeção do ego, não é isso? Então, assim, eu vou entrar em encruzilhadas e convidem, encontrando bons e maus, e traga para a sala das bodas, porque elas se encheu de convidados. Entrou em seguida o rei, olha aí esse detalhe aí, para ver os que estavam à mesa. E dando com o
homem que não vestia a túnica nupcial, disse meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atalhe as mãos, olha aí, e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há de ser chamados, mas poucos escolhidos. Então, gente, isso aqui é uma maneira de explicar muito forte para nós sabermos que quando nós estamos por aqui, né, nesse plano passageiro, nós precisamos de nos preparar, vestir essa túnica nupcial, porque vai chegar o momento do nosso desencarne e nós vamos para os lugares onde nós somos afins, onde nós somos atraídos. E acontece o quê? Que quando você não está preparado para ir para o lugar onde a mãe dele estava, não é? A mãe dele foi que veio visitar ele, mas ele não podia ir porque não estava com a túnica nupcial para ir até lá. Então, ele teve que cair na real, dizer assim, eu não sou mais aquele médico que eu entrava, todo mundo, não é, me cumprimentava, não é, com aquela visão de orgulho, de vaidade. Ele foi ali, foi atado os pés e foi realmente trabalhar naquele local onde ele precisava. Olha aí a essência da parábola, gente. Isso é que é importante nós analisarmos, para nós não ficarmos voando, flutuando, né? Então, quando a gente chega no mundo espiritual, no plano, tudo aquilo que nós fizemos está aí. Agora, no último livro que a gente está lendo, né? Falta ainda 4, mas é o 8, 9, 10, 11. É o 9º livro que nós estamos lendo, das obras, estudando todas as sextas-feiras, mostrando que aí Hilário fala, né, o André Luiz também, que não adianta, que tudo que nós fazemos, cedo ou mais tarde, é revelado por nós mesmos, pelo nosso halo mental. Você passa para a aura aquilo que você está computando todas as horas, os seus sofrimentos, as suas mágoas, as suas culpas, os seus remorsos, até você reparar. Então, uma pessoa assim, ela não pode estar com a túnica de um espírito já preparado para uma boda, porque ele assemelhou, olha aí a parábola, um festim de bodas ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, é preciso que para você sentar à mesa de uma boda, para você fazer parte daquela boda, é preciso você estar com a túnica nupcial. É preciso você estar preparado. Tudo aquilo que você está passando por aqui, sua casa, né? Seus bois, seus cavalos, não é seu, gente. É temporário, é um irmão seu, não é? Seu filho, sua mulher. Porque tem gente que não casa porque não encontrou, não é porque lá dentro, nessa região do inconsciente, ele não aceita dividir a casa dele com ninguém. Porque foi ele que construiu. Só que a casa dele vai ficar aí, porque é passagem. Não é isso? Então, é importante nós começarmos aqui a compreender que nós precisamos de não ser mais incrédulos nas mensagens de Jesus e compreender cada vez mais que essa essência, não é, que Jesus nos traz não é para você decorar, não é mais para teorizar, é para usar da sabedoria, não é, da compreensão e também da moralização. São os dois lados que a gente sempre fala que é preciso se evoluir. Quer concluir alguma coisa, filha? A gente agora terminou. Foi assim. Né? Foi maravilhoso. Eu só queria colocar... engraçado, você estava falando, eu estava lembrando também. Nós estamos aqui, estamos lendo uma parte do Evangelho, né? Um trecho de um capítulo. E o que é que a gente está fazendo com o que a gente está aprendendo aqui? Porque, segundo está aqui no relato de Kardec, na parte explicativa, né, os profetas, né, os enviados do rei, são os profetas. Longe disso nós sermos eles, é claro. Mas nós estamos aqui num aprendizado, nós estamos aqui num... Só um minuto. Ô, Cláudia, os primeiros são os hebreus, né, que foram chamados.
Mas os Primeiro são os hebreus. quando você falou dos profetas, porque essa questão da festa do casamento, dessa ligação com a divindade, não só foi as parábolas de Jesus. Eu até anotei aqui, Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 31, 32, 35, já falava desse casamento, né? Dessa união com Deus, né? Dessa simbolização dessa festa. Um outro foi Isaías, o outro foi Oséias, capítulo 2, 3 e 4, que eu estava pesquisando hoje. Não é? E também a gente fala, além disso, nas duas cidades, não é isso? Que viviam, né? Tanto Jerusalém como a Samaria, que viviam, eram vistas como duas mulheres, não é isso? E que brigaram por relação a essa degladiação por querer ser melhor do que o outro, né? As cidades. Então, essa briga, né, a gente já começa a analisar, porque a história, né, faz parte da nossa vida. Nós não podemos esconder a história está dentro de cada um de nós. Não é isso? Continue, filha. É verdade. É verdade. Então, o que eu estou fazendo com todo esse aprendizado que Jesus, que Deus me oportunizou, né? Então, você estava falando dessas questões profundas desse festim, e eu estava pensando no nosso dia a dia, na nossa... como diz aqui, os enviados do rei são os profetas que vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. E o que eu estou fazendo quando eu leio o Evangelho, quando eu estou aqui dividindo com você esses ensinamentos, eu estou ouvindo, como é que eu estou colocando isso no meu dia a dia? Né? Como eu estou vivenciando isso? Então, esse vestir, eu vejo também, eu sinto também muito nesse sentido da felicidade que são os ensinos desse evangelho e que eu estou virando as costas muitas vezes, porque eu não estou vivenciando. Eu estou aqui, estou lendo, estou compartilhando com você, mas será que eu estou realmente, verdadeiramente vivenciando? Né? Mais adiante, ele fala que a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. O que é que eu estou fazendo? Né? A minha túnica nupcial, que seria todo esse revestimento desse aprendizado e da ação, né? Da ação em si, será que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo digna desse convite que eu estou recebendo? Né? Ou eu estou sendo um daqueles que estou indo para a praia, vou para Porto, né? Vou me divertir. Você me liga, você manda mensagem, divide comigo, Cláudia. Ah, não, Edna, hoje eu não estou afim. Né? E aí eu me lembro de uma palestra de Geraldinho, quando ele disse que nos primeiros momentos que Chico havia dito a ele que ele ia psicografar, que ele ia dar palestra, ele disse que nada, vou não. E Chico disse para ele: nunca negue um serviço, nunca negue. E isso veio me martelando desde então, né, exatamente nesse sentido. Será que eu estou virando as costas para tão importante convite? Né? Porque você está imbuído desses conhecimentos mínimos que sejam, mas desse momento de festim, como a gente sempre fala, que é um banquete espiritual. Será que eu sou digna? O que eu estou fazendo? Né? Como você disse, só para os outros ver, exato, não resolve. Eu tenho que ver, dentro de mim. Aí vem o autoconhecimento. Então, como tudo, é hiper importante a gente se autoanalisar, se autoposicionar. Eu aprendi uma coisa que eu não esqueço mais nunca, nos primeiros anos que eu conheci você, que você sempre dizia: traga para você cada vírgula do Evangelho.
Veja onde você está se posicionando dentro dele. E a gente precisa realmente trazer para a gente, para ver, esse festim. Eu fui convidada. Onde é que eu estou? Eu vesti a núpcia, eu virei as costas, eu ajudei a matar os mensageiros. Né? Então, fica a reflexão para cada um de nós, de quem somos nós dentro desse festim? E diante de tudo que você expôs, tão divinamente, que faz a gente parar e analisar cada etapa e onde a gente se encontra nesse festim. Quem somos nós? O que estamos fazendo com essa oportunidade? Porque Kardec coloca aqui mais adiante que Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura. É um festim. E onde eu estou nele? Onde nós estamos nele? Muito bem, minha filha. Por isso que nas bodas de Canaã, ele disse que ele estava fazendo para o semelhante o que precisava, né? Dar alegria ao próximo. Então, festim de bodas é sinônimo de alegria. O reino dos céus é sinônimo de alegria, né? Então, nós precisamos nos tornar felizes com o jardim que Deus nos plantou. E não fazer como aquelas duas moças, Jerusalém e Samaritana, que viviam se odiando, mas que, na realidade, precisava despertar, ou precisávamos despertar, porque nós éramos dessa época também, não tenha dúvida. E chegar hoje com o Kardec nos ajudando, com Chico Xavier, porque esses têm a túnica nupcial, né? Chico Xavier, Gandhi, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? As reencarnações, várias reencarnações de Chico Xavier, já vindo com essa túnica, com esse preparo espiritual. Então, que possamos... E a gente teve essa oportunidade, né? Possamos pegar as oportunidades e um dia sermos convidados realmente para esse banquete espiritual. Não é? Porque nós estamos sendo convidados para abraçar essas oportunidades. Para chegarmos lá, temos que prestar contas de tudo aquilo que nós recebemos de bênçãos do alto para seguir Jesus. Muita paz, muita luz para todos vocês. Vamos agora saúde para todos. Vamos colocar nossas águas para serem fluidificadas mentalmente. Vamos pedir à equipe espiritual amiga que se faz presente no nosso Evangelho no Lar, que possam serem abençoadas, que possam colocar medicações fluídicas para servir para nossos corpos, nossas saúdes, para os nossos entes queridos que estão enfermos, aqueles que nós não conhecemos nessa atual encarnação, mas que somos ainda caros, somos espíritos afins, estamos na mesma encarnação, pois precisamos de um ajudar ao outro, Senhor. E te pedimos misericórdia para eles, para aqueles que estão nos hospitais, que estão nos leprosários, que estão nas marquises, que estão nas comunidades carentes, as crianças famintas, os idosos abandonados, maltratados, mas todos aqueles que sofrem e que às vezes a pedagogia do sofrimento ela é válida. Mas te pedimos atenuantes com a tua misericórdia, Senhor, porque não é fácil o sofrimento. Que a tua luz, o teu amor, abençoe todos os lares que estavam presentes e aqueles ausentes. E que as águas sirvam de medicações para toda a semana. Muita paz, feliz semana na noite de hoje. Durmam bem e que essa semana seja repleta de amor. Obrigada, Claudinha. Que assim seja. Obrigada. Obrigada a todos. Fiquem em paz. Saúde e paz. Beijo.